Vamos ler a coluna da Miriam. A nova luta pela verdade. Aliás, uma coisa engraçada, né? A Miriam tem 70 anos, o Guzo tem 79. É uma diferença de 10 anos. E que diferença! Para você ver o quanto o atraso consegue consumir até os mais experientes. A nova luta pela verdade. Os acertos do governo Lula na relação dos ataques contra a democracia evitaram pior, mas seus erros o colocam na defensiva. A Miriam vai criticar o Lula de toda forma, mas eu peço para vocês ficarem de olho nesse texto, nos elogios, porque isso aqui mostra uma integridade muito importante. É importante que uma colunista, gente, como a Miriam Leitão, se posicione a favor do governo Lula e diga a verdade. A Miriam, apesar do lavajatismo dela, é a jornalista mais premiada no Brasil. Isso está no portal dos jornalistas, inclusive. E é importantíssimo que uma voz como a dela fale o que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro, porque é isso que tem que prevalecer na CPI. O Brasil, a democracia e o governo Lula foram vítimas do episódio no dia 8 de janeiro. Essa é a única verdade factual, histórica, mas por incrível que pareça, o governo está se deixando ficar na defensiva pela série de erros estratégicos que cometeu. Não deveria ter colocado as imagens em sigilo, deveria ter analisado todas essas cenas com rapidez para entender o comportamento de cada um dos servidores e não ser surpreendido, como foi na semana passada. Deveria ter feito uma imediata e completa mudança no Gabinete de Segurança Institucional, um dos centros mais ativos da conspiração antidemocrática. Por isso, faz bem o ministro Alexandre de Moraes de determinar o inexplicável sigilo das imagens. O que houve no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Isso é inequívoco. Ninguém deveria ter que escrever sobre isso novamente como faço agora. Imagina o que teria acontecido se o presidente Lula não tivesse voltado imediatamente para Brasília, se não tivesse mobilizado todos os poderes e a federação em torno da defesa da democracia. Por isso que este canal, gente, que vocês estão vendo, a Folha Democrata que defende a democracia, é tão essencial agora. Mande um superchat para que a gente, como essa coluna da Miriam Leitão, continue dizendo a verdade para vocês. Porque as mentiras ditas por Guz e as mentiras ditas por bolsonaristas vão se proliferar graças ao gabinete do ódio do Carlos Bolsonaro. Fiquem de olho, façam a verdade prevalecer. Se tem algum jornalista que está na grande mídia que tenha críticas ao Lula, tudo bem ter críticas ao governo, mas digam a verdade sobre o 8 de janeiro de 2023, que foi uma tentativa de golpe bolsonarista. Bolsonarista. Bolsonaro é diretamente ou indiretamente responsável pelo que aconteceu. Isso precisa ser dito, isso precisa ser registrado. Eu quis contrapor as duas colunas porque são feitas por jornalistas experientes e que, felizmente, nós temos a Miriam Leitão para dizer a verdade a respeito disso. Imagina se os golpistas tivessem conseguido provocar um efeito contágio em outras capitais, tudo ficou extremamente frágil naquelas horas tensas de 8 de janeiro. Um governo, ao fim da sua primeira semana, ainda comemorando os ecos da festa da posse, foi atacado por vândalos que tinham sido assolados pelo ex-presidente durante 4 anos e cevados na frente dos quartéis do Exército. Criminosos atacaram todos os símbolos do poder da República com sanha demolidora. Imagina se o Lula tivesse aceitado a proposta de assinar um decreto de garantia da lei e da ordem. Passaria a ser uma sombra em seu próprio governo, tutelado pelos militares. Não foi trivial o que aconteceu. É inacreditável que o partido que abriga o ex-presidente se atreva a querer inverter o ônus da prova e sustentar a versão delirante que a culpa é da vítima e que o governo Lula é que tem que se explicar. Bolsonaro conspirou à luz do dia. Todos viram. Atacou o judiciário, mentiu sobre o processo eleitoral, incutiu versões mirabolantes na cabeça de seus seguidores. Ele, o ex-presidente, estimulou golpistas a atacar o judiciário, convocou as manifestações em que eram feitos pedidos de intervenção militar com Bolsonaro e de volta ao AI-5. Aos comandos militares ordenou a comemoração do dia 31 de março. Escolheu militares leais a ele e não à Constituição. O GSI era gerido pelo general Augusto Heleno, que chegou a lamentar em rede social
o fato do Lula estar bem de saúde. Cadê o Heleno? Cadê o Heleno que era responsável pelo GSI? É muito sério o que eu tô falando aqui, gente. Nós estamos vendo dentro da imprensa, de uma maneira sofisticada, bolsonaristas conspirando e levando a tese alucinada de que o general Heleno não tem nada a ver com isso e de que o Lula talvez fosse responsável pelo 8 de janeiro. Muito obrigado, Luiz. Tem que fazer isso. Tem que mandar superchats para isso chegar a maior número de pessoas possíveis. Agradeço as 120 pessoas que estão aqui nos acompanhando e peço contribuições financeiras de vocês. Daqui a pouco eu explico isso. Foi a soma de acertos do governo Lula que evitou o pior. Ó, essa frase. A Miriam Leitão está elogiando o Lula. Foi a soma dos acertos do governo Lula que evitou o pior. Mas os erros cometidos desde então o colocaram na situação kafkiana que ele está agora. O que as imagens divulgadas pela CNN mostram é o general Gonçalves Dias completamente inerte diante de pessoas que estavam cometendo crime dentro do Palácio Presidencial. Ele e outros integrantes do GSI poderiam ter dado a ordem de prisão àquelas pessoas, em vez de água ou orientações sobre a rota de saída. Na interpretação mais generosa, esses militares do GSI foram incompetentes. Os bolsonaristas nada têm a perder. Tudo que podiam fazer diante daqueles eventos tóxicos e comprometedores é tentar reduzir o dano. De uma forma ou de outra, eles foram coniventes com os crimes. Por esse motivo, os parlamentares da extrema-direita usam a velhíssima tese de que a melhor defesa é o ataque. O problema não é o que eles fazem para tentar escapar, mas o que o governo Lula não fez. O que se diz internamente é que uma CPI sempre atrapalha a tramitação de matérias importantes e que o assunto já estava sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Judiciário. O fato de o governo ter sido surpreendido pelas imagens do general Gonçalves Dias perambulando entre manifestantes mostra que a investigação tinha falhas e o material disponível não estava sendo avaliado com os olhares atentos e críticos. O governo precisa reagir, mostrar competência política e fazer valer a verdade e fazer a verdade prevalecer na CPI. E ao mesmo tempo negociar a tramitação das matérias importantes para o projeto de administração, como por exemplo, o arcabouço fiscal. Aí a Miriam defendendo o Haddad, né? A luta do 8 de janeiro não terminou. Os que cometeram crimes ou os que se acumpliciaram com os criminosos querem mudar a história. Se a mentira prevalecer sobre o que foi aquele momento, não é o governo que ficará mal, é a democracia que correrá riscos mais uma vez. O que a Miriam está denunciando aqui, gente? Se a gente não cuidar da CPI dos atos de dia 8 de janeiro, o golpe é contra a democracia. Ela está coberta de razão.